Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Estamos meditando na série Lidando com o Perdão. Hoje o texto é uma parábola contada por Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 23 em diante, que diz o seguinte: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os seus filhos e tudo quanto que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe deviam 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Olha que texto fantástico, e ele termina dessa forma surpreendente e até mesmo bem forte. Olha lá. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um seu irmão. Então essa parábola tem muitas lições sobre o perdão. E a gente vai trabalhar um pouquinho também a respeito dela. Mas uma das coisas importantes aqui, a primeira delas que eu queria destacar, em se tratando de perdão, é que devemos perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos decepcionaram, porque a nossa dívida com Deus é maior do que qualquer dívida de alguém conosco. Fomos perdoados por Deus, uma dívida imensa, tal como desse Senhor que perdoou o seu servo. A dívida que nós temos com Deus é impagável, mas mesmo assim, através de Cristo Jesus, fomos perdoados. Não temos nenhuma dívida. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que lá na cruz o Senhor cancelou a cédula, rasgando a expôs publicamente, cancelou toda a dívida que era contra nós. Então nós fomos perdoados por Deus de uma dívida imensa, impagável. Então esse é um dos motivos, ou talvez o principal, pelo qual devemos perdoar. Porque qualquer coisa que fizerem contra nós não se compara com a dívida que nós temos com o Senhor Deus e que foi paga através dos méritos de Jesus. Tal como esse servo que foi perdoado de uma dívida enorme e depois não quis perdoar o outro, seu conservo, que tinha uma dívida bem menor. Assim também nós não podemos correr o risco de não perdoar, porque a nossa dívida foi bem imensa, né? E corremos o risco aqui de ouvir essa sentença que termina essa parábola, né? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão.
Então nós temos que perdoar, independente do que a pessoa fez. E a gente perdoa, realmente foi porque ela fez. Se ela não tivesse feito nada, não precisaria de perdão. Precisa de perdão porque fez algo errado contra nós. Mas a nossa dívida com o Senhor foi bem maior do que o que fizeram comigo, com você. Então essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Perdoe, não deixe para amanhã. Vá, perdoe aquela pessoa que te causou transtorno, que deixou magoado, entristecido. Também sinta-se perdoado por Deus. Se você ainda não consegue se perdoar por algo de errado que você fez, sinta-se perdoado. E lembre-se, a nossa dívida com Deus é maior do que qualquer dívida de alguém conosco. Que Deus te abençoe grandemente. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor trate nos corações e na mente dos teus servos que estão ouvindo esse devocional, para que entendam não apenas o valor, a necessidade, mas a bênção que é o perdão. Para que liberem perdão para as pessoas que o feriram e também se sintam perdoados por algo que fizeram. E que acalme o coração, se tranquilize e resolva todas essas questões que ainda não foram resolvidas. Dá a eles paz, tranquilidade, faz com que eles se sintam perdoados e tenham forças para perdoar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não esqueça que Deus está te dando mais um dia e um milagre. Vá lá, perdoe alguém, peça perdão, libere perdão, sinta-se perdoado por Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de acessar o nosso canal, dê sua curtida, fazer seu comentário, inscrever, se você ainda não é inscrito, né? Compartilhe com seus amigos e peça para que eles também se inscrevam. Deus te abençoe grandemente.